Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, já vou começar pedindo desculpa porque esse vídeo ele vai entrar atrasado no canal, né? Já era para ele estar mais cedo, mas eu não consegui gravar ele antes. Tive aqui uns probleminhas técnicos e pessoais para poder para poder ter o tempo para gravar o vídeo. Então agora sim, estou aqui. Vou gravar o vídeo para vocês. Já adianto que esse capítulo também vai ser dividido em duas partes. É o capítulo 18, Uma Revolução Permanente. Mas, se você está chegando aqui agora, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, Sapiens, uma breve história da humanidade, que já está caminhando para o seu fim, porque nós já estamos no capítulo 18. Então, a partir de hoje, já está aberta a votação para a nossa próxima leitura. Como eu trouxe algumas semanas atrás, estão aqui, ó. O livro Me Poupe, 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. É um livro que eu já li, mas como a gente viu aqui no decorrer do livro Sapiens, a gente tem um problema aí com a matemática e principalmente a financeira, e ela nos prejudica na nossa vida prática, então eu quero fazer essa leitura para vocês para trazer essa contribuição. Mas, se vocês quiserem, a gente pode continuar viajando com Yuval Noah Harari e fazer a leitura do Homo Deus, uma breve história do amanhã. Então, vocês mandam aqui, vocês escolhem e eu faço a leitura e compartilho com vocês, tá certo? Não vou fazer o Google Forms, vocês podem votar pelos comentários, pode me mandar mensagem no WhatsApp, eu coloco o vídeo também no Facebook, né, o link, então vocês podem fazer a votação aonde vocês acharem mais conveniente para vocês. O importante é votar e eu vou anotar, certo? Então vamos lá. Uma revolução permanente. Então, quando o autor vai trazer aqui essa revolução permanente, ele está falando da sociedade. Mas eu vim aqui, ó, até com a minha camiseta de corrida, porque nós, seres humanos, também estamos em uma revolução permanente. Se você me conhecesse há 5 anos atrás, eu ia te dizer que eu nunca ia correr na minha vida. E hoje, né, faz 4 anos que a corrida entrou na minha vida, eu já consigo correr. Não correr para disputar, tá, gente? É muito legal quando a pessoa pergunta, você corre? Então, eu não corro para morrer, mas eu corro. E percorro 21 quilômetros, né? A distância máxima que eu já percorri correndo. Então, a gente corre, mas a gente não corre para competição. Os números de competição, eles são muito baixos, né? Um competidor de elite, ele percorre 1 quilômetro abaixo de 3 minutos. O meu tempo médio de percorrer 1 quilômetro são 7 minutos. Então, olha que distância que tem aí. Mas uma pessoa comum que vai começar a correr, ela vai correr em média 8,5 o km. Então, eu já corro um pouquinho mais rápido, mas ainda estou bem longe de quem corre mais rápido, tá? No meu grupo mesmo, em média, o pessoal que corre mais rápido fica ali entre 5 e 6 minutos, né, para fazer 1 quilômetro. Então, é muito variado, mas o importante é a gente estar em movimento. E assim como nós estamos em movimento, a sociedade também está, a tecnologia também está, e nós estamos aí nessa revolução permanente. E eu já vou ler o primeiro trecho para vocês, para a gente dar o pontapé inicial nesse capítulo. A Revolução Industrial abriu novos caminhos para converter energia e produzir bens. Com isso, em grande medida, libertou a humanidade de sua dependência do ecossistema à sua volta. Os humanos derrubaram florestas, drenaram pântanos, represaram rios, inundaram planícies, construíram dezenas de milhares de quilômetros de ferrovias e edificaram metrópoles repletas de arranha-céus. Enquanto o mundo era moldado para atender às necessidades do Homo sapiens, habitats foram destruídos e espécies foram extintas. Nosso planeta, um dia verde e azul, está se tornando um shopping center de plástico e concreto. E aí ele continua, né? Ele vai falar agora sobre os animais.
Nossos livros infantis, nossa iconografia e nossas telas de televisão estão cheios de girafas, lobos e chimpanzés. Mas o mundo real tem pouquíssimos deles. Há em torno de 80 mil girafas no mundo. E tem em comparação com 1,5 bilhões de cabeças de gados. Somente 200 mil lobos em comparação com 400 milhões de cachorros domésticos. E apenas 250 mil chimpanzés em comparação, em contraste com bilhões de humanos. A humanidade realmente dominou o mundo. A degradação ecológica não é o mesmo que escassez de recursos. Lembra? A gente já viu isso na nossa leitura anterior, o livro A Abundância. Então, a escassez não é o mesmo, né, do que a degradação da natureza. É preciso a gente ter atenção a isso. Vou continuar aqui o parágrafo. Como vimos no capítulo anterior, os recursos disponíveis para a humanidade estão crescendo constantemente e é bem provável que continue a crescer. É por isso que as profecias apocalípticas de escassez de recursos provavelmente são equivocadas. Já o temor à degradação ecológica tem a sua razão de ser. O futuro talvez testemunhe os sapiens tomando controle de uma cornucópia de novos materiais e fontes de energia, enquanto simultaneamente destrói o que resta de habitats natural e leva a maior parte das outras espécies à extinção. Então, o que a gente está chamando aqui de destruição da natureza, na verdade, é uma transformação da natureza, porque nós, Homo sapiens, não vamos destruir a natureza. A natureza ela é capaz de se transformar e se readaptar. Mas nós é que corremos o risco de nos aniquilar. Né? Eu fiz um curso do Murilo Gun, eu já falei aqui algumas vezes para vocês, né? O Reaprendizagem Criativa. E numa das aulas, ele fala sobre isso, né? Sobre a questão do planeta, que a gente fala, salve o planeta Terra. Não. Quem precisa ser salvo somos nós. No momento que a gente degradar toda a natureza e não tiver mais condições de vida para nós, a própria natureza ela vai se readaptar e se refazer, né? Então nós que vamos ser extintos assim como os dinossauros. Isso é uma possibilidade. Haja visto que a gente ainda tem tempo de fazer as correções, né? A gente tem a consciência que pode ser mudado algumas coisas. Então a gente tem essa esperança, né? Aí o autor ele vai continuar falando, né, sobre os tempos modernos, o que a Revolução Industrial trouxe para a gente. Então ela rompeu essa dependência do Homo sapiens com a natureza. Então a gente não depende mais da natureza, dos ciclos da natureza. A gente não olha mais o dia e a noite, né, as estações do ano para fazer a plantação. A maioria dessas coisas, como a gente viu no capítulo anterior, ela foi mecanizada. Então, até mesmo a natureza vem sendo manipulada nesse sentido. Eu lembro quando eu fiz o meu passeio para Olambra, e aí tem lá as flores nas estufas, então se eles querem fazer de conta que é noite, eles jogam lá a lona preta e fica tudo escuro e a florzinha tá lá no escuro. Se eles querem aquecer, tem as lâmpadas, né? Se imitar a luz do sol um dia mais nublado, então tem as lâmpadas que aquecem as flores e elas são enganadas. Eu até lembro que eu fiquei bem assim, impactada. Eu falei, nossa, eles estão enganando as florzinhas. E isso é o de menos, gente, do tanto que a gente vem manipulando a natureza, como a gente já viu um pouquinho no capítulo anterior. E um filme que me reportou, que ele fala aqui sobre tempos modernos, é o filme desse mesmo nome do Charles Chaplin. É um filme de 1936, e que ele já faz essa crítica aí sobre o homem moderno, que ele é todo encaixadinho, né, numa grade horária, numa grade de tempo, e que ele tem uma função e ele tem que fazer aquela função, senão o mundo não vai funcionar da forma que deveria funcionar, né? Então, na linha industrial, né, eles têm as esteiras, e aí eu tenho a função, no caso lá ele faz até, né, ele tem a função de apertar parafuso, então ele aperta o parafuso, aí ele sai até da empresa apertando parafuso, e aí você tem empacota, aperta o parafuso, passa no envelopa, tal, e aí se você atrasa um desses processos, tudo atrasa, tudo fica entulhado. Então o ser humano ele passa a ser uma parte da engrenagem. Aí eu tava lendo isso, eu fiz uma reflexão
a parte dessa questão do livro, mas quando a gente ouve hoje em dia as pessoas falarem no mundo mais sistêmico, numa coisa de pensar no macro, é exatamente isso, né? A parte da fábrica, porque a fábrica é uma coisa que nos faz ficar doentes por questão de movimentos repetitivos, mas na questão de a gente fazer parte de um sistema e precisar de que a gente faça a nossa parte para que ele funcione bem, isso é importante a gente saber. Então, mesmo a gente sendo 1,7 bilhões de pessoas, a nossa função, se a gente executá-la ela bem, a gente transforma esse mundo num mundo melhor. Isso é só um parênteses aqui da reflexão da questão da fábrica. Mas na fábrica em si, o que a gente foi feito? A gente foi colocado dentro de grades horárias, encaixados dentro de um padrão de tempo artificial. Vou ler mais um trecho aqui para vocês e a influência que isso repercutiu na vida humana. A Revolução Industrial transformou a grade horária e a linha de montagem em um modelo para quase todas as atividades humanas. Logo depois que as fábricas impuseram seus cronogramas ao comportamento humano, as escolas também adotaram grades horárias precisas, seguidas dos hospitais, dos gabinetes de governo e das mercearias. Mesmo em lugares desprovidos de máquinas e linhas de montagem, a grade horária imperou. Se o turno da fábrica termina às 5 da tarde, é melhor o bar das redondezas abrir as suas portas às 5:02. Então, olha só, né? Tudo está voltado para o tempo, né? Eles falam que até antes de você marcar o tempo preciso no relógio, isso aconteceu lá na Inglaterra, por isso existe a tal da pontualidade britânica, o primeiro país a impor um horário único, né? Ou que nem a gente às vezes ouve o rádio, né? Horário Nacional de Brasília, 13h02. Então, o primeiro país a fazer isso foi a Inglaterra. E aí, hoje em dia, a gente ouve o rádio, ouve as notícias e a primeira coisa que eles falam é a hora. Então, a gente vive em função do tempo. Aí eu já vou ler mais um capítulo aqui para vocês sobre a nossa vida, né? A vida típica do ser humano. Uma pessoa típica consulta esses relógios dezenas de vezes por dia, porque quase tudo que fazemos tem de ser feito em um momento específico. Um despertador nos acorda às 7 da manhã. Aquecemos nosso pãozinho congelado por exatos 50 segundos no micro-ondas. Escovamos os dentes por 3 minutos, até que a escova de dentes elétricas apite. Pegamos o trem às 7h40 para o trabalho. Corremos na esteira mecânica da academia até o alarme anunciar que se passou meia hora. Sentamos em frente à TV às 7 da noite para assistir nosso programa favorito. Somos interrompidos em momentos pré-definidos por comerciais que custam $1.000 por segundo e acabamos por descarregar todo o nosso mal-estar em um terapeuta que restringe nosso falatório à hora de terapia, que agora, por convenção, são 50 minutos. Vocês já perceberam que a hora diminuiu de tempo também? A hora-aula também nas escolas, né? Eu como professora, embora eu não seja professora especialista, né? Porque no estado que as horas são de 50 minutos também, a hora-aula é 50 minutos, então chama hora-aula, mas o tempo é de 50 minutos. E aí ele fala sobre todas essas reviravoltas, né, que a gente teve na humanidade desde a Revolução Industrial. Mas nada, né, foi tão impactante como a questão da mudança das famílias. Então eu vou ler o trechinho, mas ele fala, né, que teve o êxodo rural, então as pessoas foram para a cidade, teve a urbanização, o empoderamento do indivíduo, né, a democratização, vários avanços foram acontecendo após aí a Revolução Industrial, mas teve uma coisa que foi mais impactante, eu vou ler o trechinho aqui para vocês. Mas todas essas reviravoltas são obscurecidas pela revolução social mais grandiosa que já atingiu a humanidade. O colapso da família e da comunidade local e sua substituição pelo Estado e pelo mercado. Então, o que ele está trazendo aqui para a gente é que o que a Revolução Industrial ela trouxe, né? Ela elevou o Estado e o mercado, e aí eles trouxeram para nós uma oferta muito, como que eu posso dizer, irrecusável, né? Torne-se um indivíduo, né? A sua família não pode mais mandar em você, porque se você trabalhar,
né? Você tem o seu próprio dinheiro, você adquire a sua independência, então você pode casar com quem você quiser, você pode trabalhar para quem você quiser, você é um indivíduo livre. E as mulheres, principalmente, que até o século XVIII era extremamente dependente dos homens, lembra, a gente já viu isso em capítulos anteriores, ou ela era propriedade do pai, aí quando ela se casava, ela passava a ser propriedade do marido, e quando ela não tinha nem marido nem pai, ela ficava com o irmão. Então a mulher sempre foi propriedade, e mesmo na a sociedade medieval, né, da Europa medieval, mesmo os homens também não tinham poder de escolha de com quem eles queriam casar ou mesmo com que eles gostariam de trabalhar, porque era aquela história de filho de peixinho, peixinho é. Então, se meu pai é sapateiro, eu vou ser sapateiro, meu filho será sapateiro e o filho do meu filho será sapateiro. Com a Revolução Industrial, você passa a ter mais opção de mercado, né? Você passa a ter outras profissões. Então, mesmo meu pai sendo sapateiro, mas se eu quiser trabalhar na padaria, eu vou trabalhar na padaria. Se eu quiser trabalhar no mercado, eu vou trabalhar no mercado, porque não é mais uma profissão passada de pai para filho, mas sim um treinamento técnico de trabalho, né? O trabalho passa a ser um treinado, você passa a executar o seu trabalho a partir de treino e repetição. Então você tem essa escolha. E aí o Estado vem garantir os direitos, né? O mercado garante seu trabalho, o Estado vem falar: não, a gente te dá abrigo, te dá alimento, te dá saúde, educação, né? Bem-estar por meio de seguros, de pensões. Então as pessoas, ele valoriza o indivíduo, você pode ser um indivíduo independente, mas ao mesmo tempo o que isso faz? Ele cria um colapso na família, né? Que era a base da sustentação das comunidades até o século XVIII. As famílias eram boas? Não necessariamente, gente. O autor ele traz aqui que os pais vendiam seus filhos para pagar dívidas, as mulheres eram vendidas por dotes, então não os pais oprimiam seus filhos, obrigavam ele a fazer o que eles queriam, então não necessariamente as famílias eram boas, mas as pessoas que não tivessem famílias, elas não sobreviveriam fora da família. Então, vou ler aqui um trechinho que fala sobre isso. A vida no seio da família e da comunidade estava longe de ser ideal. Famílias e comunidades podiam oprimir seus membros de maneira não menos brutal do que os estados e os mercados de hoje. E sua dinâmica interna era muitas vezes repleta de tensão e violência, mas as pessoas tinham pouca escolha. E hoje continuam tendo, assim, pouca escolha entre aspas, né? Porque quando você começa a expandir seus horizontes, lembra no capítulo anterior a gente fala um pouco disso. Se você se sujeita ao que a sociedade lhe impõe e você se fecha dentro desse ciclo vicioso de casa, trabalho, sem querer ampliar seus horizontes por meio do estudo, realmente você vai ficar nesse ciclo sem aparente escolha, mas a gente hoje em dia tem escolha sim. E aí continuo, né? Uma pessoa que perdesse a família e a comunidade por volta de 1750 estava morta. Não tinha emprego, nem educação, nem apoio em época de doença ou sofrimento. Ninguém lhe emprestaria dinheiro ou a defenderia se ela se visse em maus lençóis. Não havia policiais, assistentes sociais, nem educação compulsória. Para sobreviver, tal pessoa teria que encontrar rapidamente uma família ou comunidade alternativa. Meninos e meninas que fugiam de casa podiam, na melhor das hipóteses, se tornar servos em uma nova família e, em último caso, havia o exército ou o bordel. Então, tá vendo que não tinha assim tantas opções? Então, o Estado e o mercado passa a ser meio encantador, mas a gente sabe, a gente viu aí no capítulo anterior a questão aí das mercadorias e de como a gente trabalha com as matérias-primas e como a própria pessoa ela é oprimida. Agora a gente viu aqui na questão da grade horária, dos tempos e tudo mais. E aí ele fala isso, ele traz essa questão. Vou ler mais um trechinho. Mas a libertação do indivíduo vem com um custo. Hoje, muitos de nós lamentamos a perda de famílias e comunidades fortes e nos sentimos alienados e ameaçados pelo poder que o Estado e o mercado impessoais exercem sobre a nossa vida. Então, o que está acontecendo, gente? Isso é muito importante. A família, ela não perdeu a função dela, ela ainda é a base da sociedade. O que tem mudado é a forma da família, e é isso que a gente tem que
tentar entender que hoje em dia há constituições de famílias diferentes, mas a família continua sendo a base da sociedade para o ser humano. O ser humano que passa por uma família, que ele é acolhido, que ele é educado, que ele recebe amor, abrigo e proteção e tem as suas necessidades básicas atendidas, ele tem muito mais chance. Lembra do macaquinho, da questão do vínculo e da alimentação? Então a gente não precisa só de cuidado, a gente precisa de vínculo. E quem faz esse vínculo é a família. Então, a família ainda não perdeu a sua função, ela mudou a forma, e aí as pessoas confundem as duas coisas. Continuo. O acordo entre Estados, mercado e indivíduos é perturbador. O Estado e o mercado discordam quanto aos seus direitos e obrigações mútuos, e os indivíduos reclamam que ambos demandam muito e provêm pouco. Em muitos casos, os indivíduos são explorados pelos mercados e os estados empregam seus exércitos, forças policiais e burocracias para perseguir indivíduos em vez de defendê-los. Mas é inacreditável que esse acordo funcione, ainda que de maneira imperfeita, pois infringe inúmeras gerações de pactos sociais humanos. Milhões de anos de evolução nos projetaram para viver e pensar como membros de uma comunidade. E em apenas 2 séculos nos tornamos indivíduos alienados. Nada atesta melhor o poder incrível da cultura. Lembra que já em alguns capítulos anteriores o autor falou dessa questão da cultura, que quando o racismo cai por terra, como se sentir superior a outro ser humano, é a cultura que se sobrepõe. Então a minha cultura é melhor do que a sua. E essa cultura do individualismo, do capitalismo, da meritocracia, que tem nos feito alienados. Então, se a gente perde, né, se a família, que é a premissa da sociedade, né, que vai nos dar o vínculo emocional, que é importantíssimo para o desenvolvimento humano, ela está colapsada, como que esse ser vai participar dessa sociedade, dessa comunidade, se ele não tem ali as raízes bem alicerçadas? Então é isso que está nos causando problemas, né? A gente vive aí nesse mundo frenético de correria, de grade horária, de tempo para fazer cada coisa, e a gente está perdendo esse tempo de contemplação, esse tempo de conversa em família, a valorização da experiência das pessoas mais velhas da sua família, de ouvir. Eu recentemente, aqui eu concluí já a questão do capítulo, eu vou abrir um parênteses aqui pra gente só, vocês ficarem com a reflexão para a parte 2, né, desse impacto da cultura e dessa questão das grades horárias e da degradação da natureza. Olha quanta coisa, gente, continua, ainda tem mais coisas aí no decorrer do capítulo. Mas a questão da cultura, o quanto é importante. E eu tenho adquirido para mim o seguinte comportamento nos últimos tempos. Dê meia hora de conversa. Dê meia hora de conversa para a pessoa que está mais próximo de você. Às vezes a gente julga sem conhecer. E já ouviram aquela frase que nem tudo que reluz é ouro? Então, às vezes você olha pra pessoa e fala, nossa, aquela pessoa não tem problema nenhum, olha como ela é bonita, olha como ela tá bem vestida, olha o carro que ela chegou, não sei o quê. E aí você senta perto da pessoa e conversa um pouquinho e você vê que aquela pessoa passou por N dificuldades. Ou o contrário, você julga a pessoa que tá mal vestida, maltrapilha, e aí você senta perto dela e começa a conversar e ela te descreve uma vida incrível, né? Ela te conta histórias inimagináveis. Então, é essa perspectiva que eu tenho adquirido que tem me trazido muita riqueza. Então, ouçam as pessoas. Não julguem, ouçam e valorizem as suas famílias, gente. Valorizem as famílias. As nossas famílias, todas as famílias têm problemas. Já visto aquela música, né? Família família família. Então, todas as famílias têm problemas. A gente precisa só ver até que ponto isso contribui para a nossa evolução enquanto ser humano e até que ponto isso nos atrapalha. Lógico que tem gente que segura o nosso desenvolvimento e aí a gente tem que sim se libertar, mas a gente tem que fazer isso com todo cuidado. Bom, vou deixar aqui também na descrição do canal o vídeo do Rossandro Kingsley de ontem, que ele está falando sobre a questão do profissional de hoje e esse novo normal. Porque quando a gente fala aqui dessa revolução permanente que vem pegando, então a gente ainda tem muita cultura enraizada, muita coisa presa, então ainda existem famílias que querem impor aos seus filhos que eles tenham determinada profissão, que determinada profissão dá mais dinheiro e não sei o que lá.
E a gente tem um outro lado aí já se reavaliando, já repensando essas questões de mercado. Então ele trouxe no vídeo dele de ontem, da série dele que chama Cuidando da Alma, essa questão que está tendo aí de uma renúncia coletiva, de pessoas que estão reavaliando a sua forma de trabalho. E é bem legal essa reflexão, e eu acho que ela se encaixa bem nessa questão aqui desse capítulo, né, dessa revolução permanente. Então vou deixar essa indicação de vídeo e vou deixar também um poema do Alan Dias Castro, que é incrível, que ele fala dos empregos que não tive, né? E eu vou deixar o poema também na descrição, porque é isso que é bom a gente refletir nos dias de hoje, já que a gente está aí nessa revolução permanente e o pós-pandemia vai trazer ainda muitas mudanças, de fazer essa reavaliação da nossa vida, do nosso trabalho. Eu trabalho realmente com aquilo que eu gosto? É significativo o que eu estou fazendo? Está ajudando o próximo? Está contribuindo para a sociedade de alguma forma? E isso, gente, independe da função que você exerça. Independe, tá? Independe. Você pode ser um professor, pode ser um médico, um engenheiro, um advogado, um lixeiro, a moça do cafezinho, a atendente do balcão. É qualquer função, porque todas elas são necessárias. Aí a gente volta lá para o início da questão do sistema, tá? Se tá tudo funcionando no sistema, tudo fica bem. Se tem alguma coisa que não tá funcionando legal, aquilo vai atrapalhando todas as outras coisas. Então fiquem aí com essas reflexões. Um beijo e até a parte 2. E não esqueçam de votar, hein? Me poupe ou Homo Deus.